Hoje vamos falar de uma bomba que está rolando no All Sport. Lucas Musetti e a equipe analisaram o momento dramático do Santos. Eles falaram sobre o risco de rebaixamento e, claro, também falaram sobre o Neymar. O Musetti foi direto e afirmou que, mesmo com Neymar em campo, o Santos segue com chance real de cair. E que isso preocupa, e muito, tanto a torcida quanto os profissionais que acompanham o clube de perto. Ele destacou que não existe milagre no futebol. Neymar pode ser craque, pode decidir jogo, pode fazer o que só ele faz. Mas se o time não funcionar como conjunto, um jogador só não consegue salvar ninguém do rebaixamento. E aí vem a parte mais polêmica. Tem muita gente jogando toda a responsabilidade nas costas do Neymar, como se ele fosse o único culpado pela situação, ou como se ele tivesse a obrigação de salvar tudo de uma hora para outra. Musetti lembrou que o Santos está mal há anos, e que o Neymar chegou perto do final da temporada como o último suspiro do time. Mas não dá para exigir um milagre em poucos jogos. A pressão colocada sobre ele é enorme, e muitas vezes, injusta. A verdade é uma só. Se o Santos quiser escapar do rebaixamento, tem que jogar junto com o Neymar. Não dá para depender apenas de uma única peça. Ou o elenco, o clube e a direção assumem suas responsabilidades, ou nada vai mudar. E aí surge a pergunta que ninguém quer fazer. Se o Santos cair, como fica a passagem do Neymar pelo clube? Será que vão culpar ele por tudo? Ou finalmente vão entender que o problema começou muito antes da chegada dele? Musetti deixou claro que Neymar ainda pode ser o herói dessa temporada difícil. Mas o futebol brasileiro precisa parar de jogar culpa demais em um único jogador. O Santos precisa se unir, trabalhar como time e lutar até o fim. Santos nessa temporada, né? Porque o Santos tropeçou nesse tipo de jogo contra Fortaleza e Vitória. Só que agora enfrenta o Juventude rebaixado. Mesma coisa da partida anterior contra o Sport. O Neymar vai jogar, eu sei que a gente vai tratar mais disso amanhã, mas ele viaja para Porto Alegre primeiro, nessa logística antes de ir para Caxias do Sul. Ele treina normalmente, a não ser que sinta alguma coisa no joelho, ele vai ser titular novamente contra o Juventude. E depois de vários testes que o Vojvoda fez nos últimos jogos, a tendência é de apenas uma mudança. Sai Tiquinho com desconforto no joelho e entra Lautaro Dias. E aí, entre torcedores do Santos e dos próprios rivais na luta contra o rebaixamento, se falava do Juventude poder entregar, jogar com reservas, porque o Thiago Carpini, na última entrevista coletiva, disse que ia conversar com a direção para talvez fazer alguns testes e antecipar alguns cenários. Mas a informação que vem do Juventude é de força máxima dentro do possível. É de um time rebaixado, desanimado, mas deve ter seus principais jogadores na despedida do Nenê, do Alfredo Jaconi. Então o Juventude está rebaixado, mas não deve vender fácil essa partida contra o Santos, não. Qual a real condição do Neymar hoje para esse jogo, hein, Musetti? Ele jogou no sacrifício no último jogo, teve a sua importância, né? Porque fez um dos gols da vitória do Peixe, treinou hoje pela manhã. Você já deu aí um panorama, mas assim, quantos por cento será que a gente tem de Neymar em campo hoje? O Lu, é curioso, né? Porque o Neymar, mesmo nesse sacrifício, fez a melhor partida recente com a camisa do Santos. Ele aguentou 90 minutos e foi bem. Talvez tenha sido a segunda melhor atuação dele desde que voltou ao Brasil, só perdendo para aquela vitória contra o Flamengo. A avaliação é de que ele vai aguentar jogar com esse tratamento, estabilizam o joelho, toma a medicação e a infiltração se for necessário. E o que preocupa é o pós. Por isso que o Santos evita cravar o Neymar jogando contra o Juventude, mesmo que ele esteja na viagem, que tenha treinado, porque pode ser que ele amanheça em Caxias com o joelho inchado e fique fora, porque ele tem uma lesão no menisco. Então o Santos vai lidar com os sintomas. A ideia é que ele fique à disposição e à vontade nos jogos e que entre um jogo e outro ele mal treine. É pé pra cima, descanso máximo. Foi assim nessa preparação pro jogo contra o Juventude. Ele só esteve em campo na parte em que interessava. Era ali o trabalho tático do Vojvoda. Não foi a campo no domingo, não foi a campo na segunda e vai ser assim antes de Juventude e também contra o Cruzeiro. Ele não tá 100%, mas a partida que ele fez contra o Sport de meia, se sentindo mais à vontade, deixou o Santos confiante para que ele consiga ser decisivo nesses dois jogos finais. PVC é um Santos que esperou pelo Neymar tanto ao longo dessa temporada e ele com tantos problemas físicos. Nesse momento, né, nessas poucas partidas que restam, é um Neymar que ajuda o Santos? É um Neymar que fortalece o Santos? E pensando nesses dois confrontos, de quem está ali, né, com perigo, perigando, falando na minha terra, né, perigando ainda mais, Inter e Santos. Inter contra o São Paulo e o Santos pega um rebaixado Juventude. A missão do Inter nesse momento, até por estar na zona do rebaixamento, com mudança de técnico, é muito mais árdua? Eu acho mais árdua, mas acho ela mais mental. Hoje eu estava falando com gente no Inter.
Assim que cheguei aqui a Washington, estava conversando com gente do vestiário internacional e que eles entendem que o Abel já cometeu o primeiro erro que a gente já comentou ontem, que é o erro grosseiro de comunicação, e depois a informação é que foi da assessoria do Abel o auxílio ou o atrapalhamento para ele fazer aquela resposta, aquele pedido de desculpas, que não foi pedido de desculpas, saiu pior, muito pior ainda. Em vez de falar desculpe, ponto, acabou. Mas assim, o entendimento é de que nos primeiros treinos, a comissão técnica do Abel chegou ali e falou assim, cara, mas tem jogadores de primeira linha, Santos Borré, Carboneiro, Alan Patrick, Vitão, Mercado, Rocher, tem um elenco que não tá brigado. O que tá acontecendo? E o time desandou a partir das lesões. Acho que aí o meu diagnóstico, por que desandou para chegar nesse ponto, não tem cabimento o Internacional chegar faltando 2 rodadas para acabar brigando contra o rebaixamento, correndo o risco seríssimo de ser rebaixado. Mas acho que a partir das lesões, em junho, julho, agosto, o Roger começou a perder o time por causa das lesões e aquilo foi criando uma roda gigante e a escolha do Ramon Dias foi péssima. Veja, eu separo o trabalho do Ramon Dias no Corinthians do trabalho do Ramon Dias no Internacional. Não é que o Ramon Dias seja um estrategista do Corinthians, mas ele classificou o Corinthians para a Libertadores e foi campeão paulista. Então não foi uma tragédia o Ramon Dias do Corinthians. O Internacional foi. E hoje o que se entende é que tem que trabalhar a cabeça dos jogadores para que eles percebam que o time tem condição de ganhar os 2 jogos e sair do rebaixamento. O Neymar ajuda o Santos. Chega dessa história do Neymar jogar bem contra o Sport, alguém falar de seleção brasileira. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Agora, se o Neymar jogou bem contra o Sport, ele precisa jogar bem contra o Juventude. Ele pode jogar bem contra o Juventude. O Santos precisa de tudo o que tiver para não chegar na última rodada pendurado. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, não que eu seja a favor, tá? Existe mala branca ainda no futebol em 2025? Existe. Existe? Existe, não é só aqui. Sabe o que se diz? O Anderson Barros, por exemplo, não manda. Então o Palmeiras não manda. Mas, dependendo do seu diretor, não manda. Mas não é no Brasil. É na Itália, é na Espanha, é na Argentina, não sei te dizer, na Alemanha. Por que eu perguntei? Eu tenho um grande amigo, amigo mesmo, que jogou no Santos por muitos anos, e ele conta uma história de que numa última rodada de Campeonato Brasileiro, eles receberam uma mala branca e estava valendo um carro para cada um. E ele falou para mim, sabe, eu corri muito, e tomaram um gol no final. Ele lamenta isso até hoje. Então, assim, por mais que o futebol renda muito dinheiro, e o Juventude não é, por exemplo, né, um clube que se paga como se paga o Palmeiras, enfim, até o Corinthians, o Flamengo, o fato do Juventude já estar rebaixado. Agora é com você. Você acha que estão colocando peso demais nas costas do Neymar? Você acredita que o Santos ainda consegue se salvar com ele liderando dentro de campo? Comenta aqui embaixo a sua opinião. Se inscreve no canal Fala do Ney, deixa o like e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. E compartilhe esse vídeo com quem acompanha o Santos e com quem torce pelo Neymar e pelo futebol brasileiro de verdade. Valeu, galera! Até o próximo vídeo.